Boa tarde a todos e todas. Obrigada às professoras Lilian e Karina, mais uma vez, por terem aceitado compor a banca da Roberta. Obrigada aos amigos, colegas que vieram assistir também. Então, vamos dar início à defesa do TCC da Roberta Cor, que tem por título As Três Primeiras Ondas do Feminismo Brasileiro e as Demandas Econômicas Femininas Específicas de cada uma delas. Roberta, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, depois eu vou passar a palavra para a banca, tá bom? Pode começar. Tá dando para visualizar aqui? Sim, tá bem. Então, conforme a professora Brena já falou, meu nome é Roberta, sob a orientação da professora doutora Brena Fernandes, eu escrevi sobre o tema As Três Primeiras Ondas do Feminismo Brasileiro, no período de 1832 a 1932, e as demandas econômicas femininas específicas de cada uma delas. O problema central da monografia é a análise acerca das três primeiras ondas do feminismo brasileiro e as demandas econômicas específicas que resultaram de cada uma delas. O estudo busca investigar como essas ondas impactaram a sociedade brasileira no que diz respeito à igualdade de gênero e ao empoderamento econômico das mulheres. As demandas econômicas de cada uma das ondas são as seguintes. Na primeira onda feminista, em meados de 1832, se deu por um movimento feminista literário, no qual a principal demanda foi pela educação das mulheres. A segunda onda feminista, por sua vez, em 1870, buscou o direito ao trabalho e a igualdade salarial. Entretanto, a educação das mulheres sempre continuou sendo o cerne de todas essas buscas por demandas. A terceira onda feminista, em meados de 1920, buscou a inclusão da democracia, principalmente no que diz respeito ao direito feminino ao voto e à igualdade de oportunidades. No caminho pela monografia, é necessário enfatizar o contexto histórico das ondas de feminismo no mundo, tendo em vista que o feminismo tradicional se dá com base na narrativa ocidental, e essas obras bibliográficas dessas autoras ocidentais influenciaram o feminismo brasileiro. A primeira onda de feminismo no mundo se dá no período pós-Revolução Francesa, com o pioneirismo de Mary Wollstonecraft, em que, apesar do lema liberdade, igualdade e fraternidade, as mulheres não haviam sido inclusas nessas conquistas revolucionárias. E como uma forma de resposta a isso, Wollstonecraft escreveu em 1792 a obra Uma Vindicação dos Direitos da Mulher, no qual sua busca era pelo direito ao voto feminino, o acesso à educação formal e a remoção de barreiras legais à igualdade de gênero. A segunda onda do feminismo no mundo é marcado pelo pioneirismo de Simone de Beauvoir, na França, e sua principal obra, O Segundo Sexo, que foi publicada em 1949 na França, mas só chegou ao Brasil, foi publicada em 1980. Beauvoir aborda temas como o gênero, a sexualidade, a família, mercado de trabalho e os direitos reprodutivos. A ideia da divisão entre sexo e gênero é base fundamental nesse período do feminismo e parte da noção de que o sexo é algo natural, enquanto o gênero é uma construção social imposta sobre as mulheres e que cria, assim, uma forma de opressão. Beauvoir acredita que, ao fixar a propriedade privada, o homem assumiu o domínio dos escravos e também da mulher. Logo, a opressão social que a mulher sofre é uma consequência de uma opressão econômica, tendo em vista que a mulher estava limitada ao âmbito doméstico, na obrigação de ser esposa e na obrigação da maternidade. A terceira onda de feminismo no mundo se dá através de Judith Butler. Butler considera a multiplicidade de feminismos, em que não há uma teoria feminista que seja hegemônica às outras. E ela parte na mesma linha de gênero de Beauvoir, considerando a necessidade de uma reformulação na forma de conceber o sujeito e a noção de gênero nas políticas públicas.
em que, quando a cultura relevante que constrói o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, se tem a impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. Por sua vez, os movimentos onda do feminismo no Brasil se dão pelo marco de que o patriarcado e a colonização portuguesa no país estão intrinsecamente ligados, e foi o que moldou a sociedade brasileira. A chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil trouxe consigo um sistema patriarcal que reforçou as hierarquias de poder baseadas no gênero, na raça e na classe social. E enquanto na Europa a demanda das mulheres se iniciava pelo direito, a busca pelo direito à democracia, o direito ao voto, ao divórcio, no Brasil o primeiro momento onda feminista se deu pela busca ao direito à educação. Nízia Floresta foi pioneira nessa primeira onda feminista do Brasil. A Nízia era parte de uma família da elite nordestina e era uma das pouquíssimas mulheres brasileiras que eram letradas, alfabetizadas. E apesar de ter sido inspirado por ideias estrangeiras, Nízia teve um marco por adaptar essas ideias às particularidades do Brasil. Ela traduziu a obra de Wollstonecraft, denominada em português como Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E durante o século XIX, o acesso ao direito básico de ler e escrever era restrito apenas aos homens. E foi então que Nízia fundou o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, em 1838, com o foco em promover o ensino às mulheres. E não só ela possibilitou o ensino, a educação às mulheres, como ela teve uma abordagem pedagógica diferente do que em relação às práticas educacionais que predominavam na época, tendo em vista que o acesso à educação como ciência era limitado apenas aos homens. Às mulheres cabia aprender sobre práticas domésticas ou então sobre religião. Josefina Álvares de Azevedo marca a segunda onda de feminismo no Brasil. E essa onda teve um marco que foi a ampliação do movimento através da criação da imprensa. E foi através desses jornais que algumas mulheres puderam romper o limite do que era restrito ao sexo masculino, sendo que, assim, elas tiveram acesso às discussões e a possibilidade de tornar suas ideias e argumentos, bem como mostrar seus questionamentos sobre a ordem que era vigente. Josefina dirigiu o jornal chamado A Família, de 1888 a 1897, e a busca era pelo direito à educação superior, ao divórcio, ao trabalho remunerado e ao voto. A Josefina acreditava que, ao ser emancipada pela educação, a mulher estaria plenamente apta para ocupar todos os cargos e desempenhar as mesmas funções que os homens. Por final, a terceira onda é marcada pelo pioneirismo de Berta Lutz, em um período de 1920, no qual o termo feminismo já era mais conhecido. Principalmente esse termo era conhecido no Congresso, no qual Berta procurou entrelaçar as demandas econômicas com as demandas políticas. Em uma definição mínima, o feminismo era visto nessa época como a consciência feminina de que havia algo de errado na forma como a sociedade tratava as mulheres. Em uma reflexão mais profunda, o feminismo representava busca por igualdade de oportunidades. Berta viu nos dispositivos legais uma forma para a qual ela poderia melhorar as condições das mulheres, no que diz respeito ao trabalho, com a criação de sindicatos, e também ela acreditava que, apesar da educação ser fundamental para a emancipação feminina, ela deveria ser acompanhada de igualdade perante a lei. Os principais objetivos da monografia foi contextualizar o feminismo brasileiro, elucidando as diferenças e as semelhanças com os movimentos ocidentais, analisar essas demandas econômicas femininas, trazendo
a importância da intersecção entre feminismo e economia, e destacar a contribuição dessas três figuras chaves para o movimento, que foram citadas anteriormente. E a relevância do tema reside principalmente na contribuição histórica do feminismo brasileiro, que preenche as lacunas que existem na historiografia nacional, tendo em vista que frequentemente é ofuscada por narrativas feministas ocidentais, que apesar de serem muito relevantes, não refletem de fato as especificidades e necessidades do movimento feminista no Brasil. E esse entendimento acerca da realidade nacional é fundamental para reconhecer os avanços obtidos e os desafios que ainda existem na busca pela igualdade de direito de gênero e pelos direitos econômicos das mulheres. A metodologia utilizada no trabalho foi com base em contextualização histórica, mas se deu principalmente através da visão de Constância Lima Duarte sobre a periodização das três ondas do movimento no Brasil, principalmente no que diz respeito à primeira onda do feminismo no Brasil. Várias autoras consideram que o primeiro movimento, a primeira onda do feminismo no Brasil foi o sufrágio. E a partir da sua busca literária, Duarte recupera a bibliografia sobre Nísia Floresta e aponta que o primeiro movimento feminista do Brasil teve o pioneirismo de Nísia através da busca pela emancipação feminina, pela educação, pelo viés da educação. Constância também é extremamente relevante no trabalho porque ela destaca como o feminismo no Brasil não foi uma mera importação das ideias europeias, mas sim foi uma adaptação às realidades e às necessidades locais. Por fim, é importante considerar o que foi posto no trabalho e a forma como o movimento feminista se deu no Brasil, considerando a multiplicidade das identidades, em que todas as formas de opressão devem ser reconhecidas e enfrentadas de forma conjunta. A análise das três ondas do feminismo no Brasil evidencia a evolução dessas demandas femininas e a importância de continuar promovendo a igualdade do gênero. A necessidade de políticas públicas eficazes que atendam às demandas econômicas das mulheres, reforçando o impacto positivo do feminismo na sociedade brasileira. Por fim, eu gostaria de agradecer à professora Brena, que não só me orientou na monografia, mas também me ajudou a entender a importância das teorias críticas para a minha formação como economista, nesse caso, a importância de unir o feminismo à economia. Gostaria de agradecer à professora Lilian e à Karina pela disponibilidade de se fazer presente aqui como banca. E, por fim, gostaria de agradecer minha família e meus amigos que me deram todo o apoio durante esse período. E eu encerro por aqui. Obrigada, Roberta. Então, vamos dar início aos comentários e à arguição da banca. Lilian, se você estiver de acordo, vou começar pela nossa convidada de fora. Karina, se você puder começar. Sim, com certeza. Aí você tem até 20 minutos, tá? E aí eu vou depois, na sequência, passar a palavra para a Lilian e a Roberta, depois, no final, responde todo mundo junto, certo? Então, tá bom. Roberta, boa tarde, Roberta, Brena, Lilian, muito obrigada. É muito bom estar fazendo parte dessa banca. Roberta, espero que a tua experiência na UFSC tenha sido ótima. A Brena é realmente uma orientadora maravilhosa. E, bom, começar tecendo comentários breves sobre a apresentação em si. Teve muita clareza, eu só senti falta de você, não sei se foi combinado com a Brena, depois você pode falar, mas senti falta de você apresentar os dados, as tabelas que você expôs no teu trabalho escrito. Outras considerações sobre o trabalho escrito. Roberta, na página 10, na introdução, ficou um pouco vago para mim quais são essas autoras que divergem na periodização dos movimentos feministas brasileiros e o que elas pontuam em sua divergência. Então, por exemplo, estender um pouco mais o parágrafo ou colocar um rodapé seria interessante.
Eu vou falando as coisas aqui, você vai anotando, e depois você pode me comprar. Na mesma página, em algumas outras páginas seguintes, você usa a palavra empoderamento. Você usou essa palavra também agora na apresentação. Porque assim, como tu mesma coloca no teu trabalho adiante, ainda existe uma questão de tabu sobre a palavra feminismo e seus derivados. Estudo feminista, economia feminista, especialmente no meio acadêmico. E a economia feminista, por exemplo, em si já é um campo de pesquisa científica estruturado. Mas o termo empoderamento às vezes pode ficar voando se não houver um contexto nele. Especialmente por essa palavra ser muito usada nos próprios movimentos sociais informais, digamos assim, fora do meio acadêmico. Então, seria interessante também colocar um rodapé definindo essa palavra nesse contexto que tu está usando, explicando a forma que tu está usando essa palavra. Na página 13, você escreve que em 1980 o Segundo Sexo foi publicado na França. Essa frase dá a entender que a publicação original foi em 1980. Agora, na tua apresentação, tu explicou, né, que foi 80, foi no Brasil. Então, eu sugiro também escrever as duas datas, por exemplo, a original, que é 1949, né, e a no Brasil, para não confundir a cronologia histórica. Página 42, logo anterior à tabela 3. Eu sei que é de uma citação indireta, mas usar o termo mais-valia numa abordagem não marxista merece uma nota de rodapé, explicando o que é. Ou seja, coloca um rodapé dizendo que é a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor de trabalho, que é a base do lucro do sistema capitalista, né? Roberta, por último, mas não menos importante, atenção às minuciosidades do texto, como o uso correto de artigo e pronome, por exemplo, o, a, pelas, pelos. Usar coerente com as palavras anteriores e posteriores, às vezes ela fica um pouco misturada. E o uso redundante de termos, então explorar sinônimos, buscar sinônimos para tu ter uma dicção assim no teu parágrafo. E também o nome correto das figuras históricas que você está trazendo. Tem alguns pequenos erros, assim. Então, eu sugiro uma revisão geral, no sentido gramatical. Agora, só uma questão para trazer em debate aqui. Na página 25, você traz a citação falando sobre a influência e o destaque da Nísia Floresta. E mais adiante, dentro, enfim, dessa esfera dos estudos feministas, no que diz respeito à epistemologia, você vê o peso tendencioso das palavras. Então, quando Nísia Floresta é chamada de verdadeira machona entre as sinhazinhas, como está na citação, por ter tido, enfim, um trabalho de destaque na época e tudo, na verdade, ela está sendo colocada num lugar machista por ser rotulada justamente como sexo oposto. Mas só um comentário aí para a gente discutir se tiver lugar depois. Roberta, pontos positivos. O estudo das demandas econômicas do feminismo é uma contribuição e vale a pena aprofundar esse estudo. Deixou claro as características coloniais e a simetria de necessidades entre um país latino como o Brasil e a região europeia. Enfim, o que deriva disso, né, que são essas questões históricas particulares daqui. Um dos dados, teve muitos, mas um dos dados bem legais que você trouxe, que conversa diretamente com a tua abordagem histórica, é na tabela 2. Ali, por exemplo, a desproporção de homens e mulheres no ensino superior em ciências jurídicas e sociais é gritante, é a maior, e é um espelho do lugar de cada um dos dois na sociedade daquela época, né? Como tu bem coloca ali no texto corrido. No geral, eu acho que o teu trabalho foi feliz em realmente contextualizar a abordagem bibliográfica, especificidades do feminismo brasileiro, demandas econômicas do feminismo, junto com os dados também, conversando com a sua abordagem histórica. Obrigada, Karina. Ótimo. Obrigada a você. Eu vou passar a palavra para a Lilian. Por favor, Lilian, pode fazer sua arguição. Bom, primeiro, boa tarde e agradecer muito a professora Brena pelo convite, a Brena e a Roberta.
E fico muito feliz de estar aqui, junto com Karina, podendo contribuir com o trabalho da Roberta. Eu vou começar fazendo alguns comentários mais gerais. Assim como Karina, quero elogiar o trabalho em geral, a escolha do tema e a construção do texto. O texto está bastante fluido, com bastante... Só um segundinho. Perdão. Então, o texto, eu achei ele muito bem construído, muito bem escrito, e o tema é absolutamente pertinente. Eu achei que algumas novidades para mim, que não é o meu tema de pesquisa, então alguns aspectos enfim, foram uma novidade. Eu gostei bastante de ter a oportunidade de conhecer. Agora eu vou falar alguns aspectos mais pontuais do texto, depois vou avançar. Bom, então, de aspectos mais pontuais em relação... tem a grafia de algumas palavras, por exemplo, na página 15 tem a grafia da autora, acho que é Friedman, está escrito Friedman em uma dos pontos, que foi um erro de, talvez até o corretor, na hora de digitar, ele pode ter colocado o D por engano. Outro ponto é que eu não tenho, até estava pesquisando agora, eu não tenho muita certeza se as novas normas da ABNT de 2023 estão vigentes, que mudam a norma autor-data. Acho que é bom dar uma checada, porque talvez tenha mudado essa coisa do maiúsculo, agora as novas normas prevêem que só a primeira letra é maiúscula na citação, a autor-data, né? Então, acho que vale a pena dar uma checada no... eu abri aqui o site da biblioteca universitária aqui da UFSC, e eles têm a normalização, então é fácil de checar, e principalmente se já está em vigor, daria para dar uma checada ali no site com mais detalhe. Se estiver em vigor, para atualizar também é simples. Não foram muitas mudanças, mas são algumas mudanças que podem... Acho que vale a pena tomar esse cuidado. Algumas frases, também um detalhe de concordância verbal, uma coisinha ou outra, mas assim, é bastante normal isso passar desapercebido, principalmente escrevendo um texto mais longo, mas uma leitura mais atenta é fácil de corrigir. Uma outra coisa de vírgula também, mas também vale a pena... É só fazer uma leitura atenta, uma nova leitura agora que passam uns dias, né? Então, um pouco... Agora com a cabeça um pouco mais descansada, fazer uma leitura mais atenta em relação a esses aspectos, você consegue facilmente identificar e fazer essas alterações. Tá. Agora, também não vou me estender muito, eu só estou falando de alguns aspectos mais pontuais. Agora falando mais sobre o conteúdo. Vou um pouco de trás para frente, mas cheguei nas conclusões com uma impressão de que tem muita novidade para estar na conclusão. Tem um pouco de discussão que está na conclusão que talvez pudesse até virar uma pequena sessão de discussão, porque até vou voltar no seu sumário. Tu apresentas ali uma introdução, fala do feminismo em suas ondas, feminismo no Brasil, apresenta Nízia Floresta, Josefina Azevedo, Berta Lutz, e conclusão. Parece que faltou mesmo uma sessão entre o feminismo no Brasil e a conclusão. Talvez, mas daí é uma conversa que você, Roberta, e sua orientadora possam ter, mas talvez um pedaço da conclusão e assim, desenvolvendo um outro parágrafo a mais, mas poderiam fazer uma sessão para ligar uma coisa com outra, para também não ficar abrupto, e aproveitando para não deixar também novidade na conclusão, porque a conclusão é para fazer um apanhado da contribuição do texto, mas não é para trazer novidade. Mas senti que tem novidade, sim. Você faz uma discussão, você faz uma amarração, na verdade, da discussão da questão econômica na conclusão, e que não está no texto. Acho que vale a pena avaliar, porque eu fui lendo sua monografia,
sentindo falta, tipo, cadê, né, as conclusões, não conclusões, mas cadê uma discussão mais econômica? E está lá na conclusão. Então, fazer esse ajuste, um recorte e cola, talvez resolvesse essa questão de uma maneira relativamente fácil. E talvez uma adição de um parágrafo ou outro só para ajustar, mas já daria uma amarração melhor do seu problema, e daí não faltaria nada estruturalmente no seu texto. Agora, como eu disse, eu vou de trás para frente para colocar assim, reestruturando um pouco as conclusões, você já faz a conexão entre a sua hipótese, seu objetivo e sua discussão e conclusão. Mas voltando um pouquinho, na construção do seu texto, eu tive a impressão de que ficou uma coisinha, eu achei um pouco desencaixada, mas aí também é uma questão que vocês podem discutir, que é o fato de que tu apresentas a questão do que tu chama de momento onda, daí são as ondas no Brasil, que eu achei interessantíssimo, eu achei muito bem escrito, muito bem exposto e muito bem discutido. E daí, isso aparece na seção após, até vou voltar de novo aqui no sumário, na seção depois estou apresentando a introdução, e depois aparece no seu terceiro capítulo, né? Só que no capítulo das ondas no mundo, você não usa o mesmo período que você analisa no Brasil. Daí eu fiquei pensando que será que precisaria ter passado? Porque a primeira onda do feminismo no mundo já daria conta de discutir as ondas, o período que você discute no Brasil. Porque que acontece? Quando eu fui ler o feminismo no Brasil, parece que ficou faltando discutir o feminismo no Brasil a partir das ondas que aconteceram no mundo, dentro do Brasil mais para perto, mais para o que acontece no feminismo no Brasil mais recente. Mas não é o propósito. O propósito da sua monografia não é essa. Daí eu fiquei em dúvida, será que precisaria ter apresentado as três grandes ondas, né, do feminismo no mundo, sendo que você não chega a discuti-las no Brasil? Mas daí é uma questão também de discussão entre vocês, se vocês acham que faz sentido ou não faz sentido esse comentário. Só porque eu achei que ficou um pouco desencaixado. Talvez ficasse um pouco mais redondinho se, por exemplo, o capítulo antes do Feminismo Brasil fosse uma apresentação do feminismo antes da Anísia Floresta, então toda essa construção do feminismo antes da Anísia Floresta, e o que acontece a partir dali fosse como foi discutido dentro, porque tu faz esse diálogo dentro do texto sobre a Anísia Floresta, sobre o que acontece lá fora, e dentro do texto da Gessima o que acontece lá fora. Então não sei se precisaria avançar e mencionar as outras ondas que acontecem no mundo, já que você não chega a utilizá-las dentro do seu texto, porque supostamente os capítulos eles são para subsidiar as suas conclusões, então como você não... e para fechar os meus comentários, para falar um pouco mais sobre a questão dessa conexão, que é um tema super pertinente, muito interessante, gostei muito de ter lido sua monografia, que é essa conexão da discussão sobre o feminismo num período que bem apagado, né, na história, e a questão econômica. Então, e o que me chamou a atenção é que você, daí, queria até checar contigo se é isso mesmo que você quis passar, mas minha impressão foi de que você coloca a primeira onda quando você apresenta lá nas conclusões, porque como ficou em lugares diferentes, eu não sei se compreendi bem o que tu quis colocar. Então, eu vou apresentar o que eu entendi e se você quiser, você faz comentários a partir dali. Mas me pareceu que você quis discutir como, ainda entre a primeira e a segunda onda do feminismo no Brasil, ainda tinha esse caráter da mulher enquanto mercadoria
mais uma mercadoria do homem. Enquanto que o movimento feminista no Brasil ela vai construindo um outro caráter que é discutir a mulher dentro do mercado de trabalho, mas não é qualquer inserção. É uma inserção a partir, uma inserção junto com a questão da educação. E a questão da educação não é só uma inserção no mercado de trabalho, é como inserir a mulher no mercado de trabalho. E é uma inserção que é uma inserção de tirar a mulher enquanto só a mulher pobre consegue acessar o mercado de trabalho, é um mercado de trabalho pouco remunerado, porque a mulher pobre não tem acesso à educação, para acessar o mercado de trabalho de maneira qualificada, podendo, inclusive, discutir aspectos de igualdade salarial. Então, me pareceu que esse é o ponto da discussão do seu trabalho. Só que, ao mesmo tempo, não estava tão explícito no texto. E o que é uma pena, porque é uma contribuição muito interessante, muito pertinente, que poderia estar mais explícito. E é isso que eu tinha para falar. Parabenizo Roberta, Brena, pelo excelente trabalho. E agradeço novamente pelo convite. Obrigada, Lilian. Ótimo saber que vocês tinham coisas muito interessantes para falar. Roberta, então você anotou, né? Aí você pode responder pela ordem que você achar melhor, tá? Você tem até 20 minutos também para fazer a réplica, tá? Beleza. Quanto aos erros apontados em questões sobre falta de concordância ou algumas palavras escritas incorretamente, lendo o trabalho de novo nessa última semana eu identifiquei e acho que eu li ele tantas vezes que acabou passando batido. Mas sim, isso eu vou corrigir. Deixa eu ver o que mais. As considerações da Karina realmente fazem todo sentido sobre um rodapé explicando o termo mais-valia. Realmente, muitas pessoas que vão ler o trabalho talvez não façam ideia. Que é uma outra teoria crítica que eu utilizei no trabalho. Da norma BNT que a professora Lilian citou, eu vou verificar. Eu não tenho certeza. Sobre isso, eu usei o modelo da biblioteca para me basear e não tinha ainda essa alteração, mas eu vou verificar isso. Deixa eu ver o que mais. A Karina também falou sobre não ter as tabelas na apresentação e realmente foi uma falha minha eu não apresentar. A professora até comentou agora quando eu mostrei os slides para ela e realmente passou despercebido e seria um dado muito interessante para apresentar aqui, né? Os dados da tabela que eu utilizei, em uma delas é o primeiro censo do IBGE e era uma tabela bem grande, seriam dados bem interessantes de apresentar. O desencaixe que a professora Lilian citou entre o momento onda que aparece na introdução e no movimento feminista no mundo, eu acredito que a intenção em citar os 3 movimentos onda no mundo e os 3 movimentos onda no Brasil foi realmente comparar a discrepância entre eles, porque enquanto o primeiro movimento onda do Brasil, a reivindicação é sobre alfabetização, uma coisa muito básica. O primeiro movimento feminista no mundo, na Inglaterra, mas especificamente já buscava pelo direito ao voto, a participação da mulher no parlamento. Então, acho que a questão de comparar não foi necessariamente nas datas, mas sim comparar a discrepância existente entre essas demandas, essas solicitações das mulheres. Não sei se a professora Brena tem alguma contribuição sobre essa questão. Depois, quando você terminar tudo, aí eu vou dar uma Tá. apanhada geral, tá? Tá bom. Deixa eu ver o que mais. A questão da conclusão
trazer a novidade, eu concordo. E essa questão da amarração econômica e do feminismo foi algo que me preocupou durante o trabalho. Eu tentei evidenciar isso, porque, afinal de contas, é uma defesa de uma monografia no curso de economia. Então, essa amarração foi algo que me preocupou durante a escrita, mas eu realmente concordo que a conclusão não deve trazer uma novidade e achei excelente a sugestão de fazer um parágrafo para amarrar essas ideias. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. A Karina também faz o comentário para trazer sobre a discussão na página 25, a utilização do termo sinhazinha. Eu vou abrir a monografia aqui para eu ler essa frase. Eu retirei de uma obra da Constância Duarte e fala assim: Nízia Floresta surgiu, repita-se, como uma exceção escandalosa, verdadeira machona entre as sinhazinhas dengosas do meado do século XIX. No meio dos homens a dominarem sozinhos todas as atividades extradomésticas, as próprias baronesas viscondesas mal sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando apenas livros devotos, e as novelas que eram quase histórias do Trancoso, causa pasmo ver uma figura como a de Nízia. E realmente eu não tinha me atentado a esse fato de que pode soar um pouco machista essa questão colocada, mas vindo de Constância Duarte, eu não acredito que fosse essa a intenção. Mas realmente, verdadeira machona entre as sinhazinhas, talvez não seja uma colocação muito... eu acho que é isso. Se eu estiver esquecendo de algum apontamento que vocês fizeram. Obrigada, Roberta. Então, só vou fazer uns comentários assim mais gerais. Essa citação aí que você acabou de ler, na verdade, é a Constância Duarte, que é a principal comentadora da obra de Nízia Floresta, né? Quem conseguiu, inclusive, identificar que o que se achava que fosse uma tradução àquele primeiro trabalho original lá do feminismo inglês, na verdade é uma versão que ela escreveu, ela mudou muita coisa, não foi tentando uma celeuma em torno dessa primeira obra dela da década de 30 do século XIX. Mas, enfim, na verdade, a Constância ela está citando Gilberto Freire naquela continuação do Casagrande Senzala, que chama Sobrados e Mucambos. Então, o Gilberto Freire, em 1936, se eu não me engano, na década de 30 que escreveu isso. Então, naquela época não tinha muito essa coisa do politicamente correto, era como as pessoas da época achavam que ela era, porque uma mulher que reivindicava que as mulheres deviam estudar igual os homens, trabalhar e ter direito aos cargos públicos mais prestigiosos da época, era uma machona, ela queria ser igual aos homens, então ela não era uma mulher feminina para os padrões da época mesmo, né? Então, essa é o preconceito visto aos olhos de hoje, né? A gente olhando para trás, mas naquela época estava totalmente no contexto, todo mundo pensava assim, que ela era fora da casinha mesmo. Então, até aproveitando esse gancho para comentar sobre, acho que uma das sugestões da Lilian foi falar do feminismo do Brasil antes da Nízia Floresta, não existia, então ela foi a primeira que começou a trazer essas demandas, é por isso que ela é chamada de considerada como a primeira precursora do feminismo brasileiro, mesmo antes desse termo existir no dicionário, né? Porque ela começou a falar de direitos das mulheres quando ninguém sabia o que era isso, né? Nem falava a respeito. E eu também fiquei pensando sobre a passagem lá das 3 ondas do mundo para as 3 ondas brasileiras, que essa foi uma sugestão minha, né? Porque ninguém conhece essa história de 3 ondas do movimento feminista brasileiro. A gente só fala dos movimentos das ondas mundiais, né? E tem os marcos bem definidos, quais foram os autores centrais de cada época.
E quando eu me deparei com esse texto da Duarte, eu vi que essa era uma possibilidade bem interessante falar das idiosincrasias do feminismo brasileiro, porque ela fazia essa classificação das ondas brasileiras. Mas talvez fique faltando mesmo um gancho, como você sugeriu, Lilian, o parágrafo de ligação, de amarração de tudo, trazer da conclusão para o final da última sessão, fazer um parágrafo de amarração entre as 3 ondas de feminismo do mundo para as 3 ondas brasileiras, falando isso que a Roberta falou agora, né? Que o objetivo é justamente mostrar como que o movimento feminista brasileiro se desenvolveu não alinhado com as demandas e na ordem que apareceram as demandas mundiais, porque as mulheres aqui estavam muito atrás ainda do que estava acontecendo lá na Inglaterra, né? A Inglaterra, que era a locomotiva do mundo, estava querendo votar as mulheres, então elas já tinham uma educação que não estava em pauta a alfabetização, né? Se a gente for olhar para esses dados do censo, primeiro censo brasileiro, só 5% das mulheres brasileiras da época eram alfabetizadas. Então, alfabetizadas, quer dizer, que dirá, ninguém tinha educação científica nenhuma, né? Mesmo porque as mulheres mal e mal aprendiam a ler e escrever. Então, a nossa situação aqui era muito pior do que a situação na Europa, né? O que acontecia na Europa. Então, fazia esse gancho bem interessante também. Acho que é isso, gente. Sim, a questão do tempo, né? Faltou tempo, porque, como eu falei para vocês antes nos e-mails, a gente ficou esperando que eles mudassem o calendário e que a gente fosse ter mais tempo para trabalhar nesse TCC. Mas quando aconteceu essa coisa de, no final das contas, decidirem para não repor as aulas, as datas das monografias ficaram mantidas e tudo ficou bem em cima da hora. Então, tem várias dessas questõezinhas assim que não deu tempo da gente trabalhar mais, mas a Roberta ainda tem agora uma semana, 10 dias antes de entregar a versão final, daí eu vou cuidar com ela para que as sugestões, as críticas de vocês sejam incorporadas para que a gente consiga levar o trabalho mais redondinho aí para a biblioteca. Tá, gente? Alguém da audiência gostaria de perguntar alguma coisa? Se não, pessoal, eu vou pedir que vocês deem licença um pouco, porque deixem a sala, porque a banca vai para a deliberação e depois eu chamo você para voltar, tá, Roberta? Beleza. Eu vou pedir que vocês saiam da sala um minuto para a gente definir a nota. E a aprovação, né? Tá, Roberta? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.